O Meu Paraná de hoje lembra o curto período em que um ídolo internacional do boxe passou em Curitiba. Muhammad Ali assinaria uma linha de carros produzida aqui no Paraná e durante 3 semanas circulou quase anonimamente pelas ruas da capital. A história desses carros esportivos feitos no Brasil começou nas pistas nos anos 60. Mas não demorou para o Puma ganhar as ruas e virar queridinho, exportado para outros países. A ideia foi juntar o desenho de clássicos importados à mecânica de carros de passeio que já existiam no Brasil. Ex-diretor da fábrica do Puma, em Curitiba, Rubens Rossato, é um dos que mantém o culto à marca. E este carro de um colecionador da cidade foi usado como base para criar o modelo que seria assinado por Muhammad Ali. Entre janeiro e abril nós fizemos 2 unidades para ele ter conhecimento, uma aberta e uma fechada, que foi o que ele conheceu aqui, que é exatamente igual a esse que vocês estão vendo aqui. Ele era todo inovador para a época, em 1982. E aí a gente utilizou exatamente o que tinha, maçanetas especiais, motorização a ar, porque como ia ser comercializado no Oriente Médio, era próprio para o local, né? Motor a ar. Então, isso é que foi mais chamou a atenção dele. Na visita a Curitiba, Muhammad Ali passou 3 semanas estudando o projeto. Rubens Dabu, dono da fábrica, conta que ele quis ver os desenhos e participar. Os desenhistas discutiram o desenho com ele algumas vezes. Ele, algumas vezes, passou a mão na borracha para dizer isso não, isso sim. Ele participou ali, na confecção das 2 logos que tem na traseira do carro. Antes mesmo de entrar em produção, o carro já tinha nome: Puma Al-Fassi, by Muhammad Ali. Al-Fassi era o filho do sheik árabe e amigo do boxeador e que também financiaria o projeto, com custo calculado em 36 milhões de dólares, ou 25 mil por carro. A encomenda era de 1.440 carros, que deveriam ser feitos pela fábrica curitibana para serem exportados para o Oriente Médio. Era um encontro de sonhadores. Os curitibanos queriam recuperar a marca, que desde a metade dos anos 1980 vinha tendo dificuldades para alavancar a produção novamente. O boxeador pretendia provar que era capaz de se dar bem como empresário, produzindo carros que tinham como apelo extra a grife Muhammad Ali. Mas pouco do que foi combinado realmente aconteceu. O projeto esbarrou no principal, o dinheiro. Rubens diz que os problemas de Muhammad Ali com o fisco americano impediram que o financiamento para a fabricação dos carros fosse adiante. Nem o dinheiro para a encomenda inicial chegou. O prêmio dele ia para quem? Para o patrocinador dele, para o financista dele. Aí a contestação foi com o governo americano. Você é americano, você ganhou um recurso aqui, por que isto? E onde é que está o imposto? A sindicância, lá existente à época, porque apareceram fatos que geraram inquérito e geraram interdição dos bens dele. A encrenca financeira com os americanos foi tanta que teve até investigação no FBI. O meu sócio, que é o majoritário, ficou detido no aeroporto, a esposa foi mandada de volta para o Brasil e até ele se explicar, o Kevin, que era o nosso representante lá, conseguiu provar que nós não tínhamos nada a ver com isso, mas o dinheiro não veio. Só 2 carros chegaram a ser feitos, 2 protótipos que foram levados pelo boxeador para os Estados Unidos e que ninguém sabe onde foram parar. Uma terceira carroceria chegou a ser fabricada, mas o automóvel só foi feito anos depois, a pedido de um colecionador que queria ser dono do Puma que virou lenda sem nunca ter sido produzido. Esse quadradinho que nós montamos com um empresário do Rio de Janeiro. Foi feito especialmente? Foi feito especialmente para esse empresário. Algumas das raras imagens dos carros que o boxeador levou para os Estados Unidos estão nos nossos arquivos. São do tempo
em que a RPC ainda se chamava Canal 12. E no dia 28 de abril de 1987, essa reportagem ficou entre as principais notícias nos nossos telejornais. Depois de muito segredo, Mohamed Ali apresentou o carro à imprensa no começo da noite, no campo de golfe do Graciosa Country Club de Curitiba. Toda a tecnologia do Al-Fassi by Mohamed Ali é desenvolvida aqui mesmo no Paraná, pela Araucária Veículos, a mesma fabricante dos carros Puma. Ali disse que optou pela fabricação do carro no Brasil porque, além da tecnologia avançada e da disponibilidade de mão de obra, aqui ele tem um grande amigo, o povo brasileiro. O jornalista Carlos Pedroso, que vive hoje em Maringá, conta que ficou impressionado ao ver Mohamed Ali. A comunidade esportiva de Curitiba, o pessoal, autoridades políticas, o campo de golfe ali ficou pequeno para acomodar tanta gente para ver Cassius Clay e Mohamed Ali. Ele diz que os primeiros sinais do mal de Parkinson, que debilitou o pugilista até os últimos anos de vida, começavam a aparecer. Estava difícil entendê-lo. Até o intérprete ali, o tradutor, na hora, disse que está difícil entender mesmo porque ele estava meio travado, sabe? Eu não falava, mas a dicção dele estava com problema. Foi a entrevista da vida dele. Indiscutivelmente. Mas fica na memória da gente para sempre. Tem até a miniatura do Puminha aqui no chaveiro dele. Ó. Um tempo depois de desfazer o negócio, Rubens Dabul vendeu a fábrica. Os carros foram produzidos até 93 e depois a empresa se voltou para a produção de outros tipos de veículos. Mas Rubens ainda teve a chance de rever Mohamed Ali em 2007, numa passagem por Nova York. No reencontro, ele viu que o sonho de produzir um carro ainda estava na cabeça do boxeador, mas nenhum projeto chegou a sair daquela conversa. Não, nós temos que fazer um carro esportivo competitivo com meu nome. Era um sonho. Era um sonho. Não deu. A notícia da morte de Mohamed Ali no mês passado reacendeu a memória das testemunhas da passagem dele por aqui. Um retorno à acanhada Curitiba de 1987. E mais que pensar no projeto que não chegou a ser concluído, lembraram de como foi percorrer esse caminho, embarcar numa aventura com uma lenda. Lenda que falava que risco era a condição para se chegar a algum lugar. E para quem o impossível não existia, era só opinião. Foi um homem que deixou marcas grandes nos Estados Unidos e aqui. No mundo todo, né? Eu era fã dele além do bailarino, do boxeador espetacular que ele foi. O status do Mohamed, para mim, era desfamido. Ele sabia a força que ele tinha no esporte para botar uma proposta que tivesse uma repercussão cósmica. E ele conseguiu. O Meu Paraná termina aqui. Você também conhece alguma história curiosa do nosso estado? Então baixe o nosso aplicativo Você na RPC e compartilhe a sua história conosco. Ela poderá estar aqui no nosso programa. Um ótimo fim de semana a todos e até mais.